Oi pessoal, estamos de volta, mais um episódio, mais um momento de Nexus, um momento de muita adrenalina para conhecer como funciona o Nexus e quem são as pessoas que fazem realmente movimentar e viver o Nexus. Hoje nós temos uma pessoa, todas elas são especiais, mas todas elas, por isso mesmo eu gosto de as tratar como especiais. Mas hoje o Alê, primeiro eu quero saber quem é o Alê que está aqui. É o Alê membro do Nexus? É o Alê futuro presidente do grupo Jardim? Jardins? É o Alê diretor? Quem é que é o Alê que está aqui comigo? Ah, Thiago, eu acho que são todos eles, né? Como é que a gente separa isso? Três em um? Eu tenho uma amiga que ela dizia o seguinte: se você fala, olha, aqui eu sou uma coisa, aqui eu sou outra, você tá com algum problema. Então acho que é difícil a gente separar. Acho que a gente vai ter que falar um pouquinho de cada um aqui. Vamos ver como é que a gente encaixa tudo isso Vamos embora, é o nesse, desafio, mas vale a nessa pena. conversa. Acho que é um bom papo e vamos Exato. falar um pouquinho sobre isso. Mas ainda antes de saber, já que estamos a falar do mesmo Alê com frentes diferentes, eu quero primeiro saber quem é o Alê na sua origem, no seu começo, onde nasceste, do que é que tu gostas, de onde vens, e fala um Maravilha. pouquinho. Bom, sou de São Paulo, nascido aqui na capital. Sou filho de família de feirantes. Toda a família do meu pai eram feirantes. Sabes que a E Aline, minha sócia da RAI, também é filha de feirantes. olha que Sabias legal. disso, Não não? sabia, nunca falei isso com ela, É, não. Tenho falado bastante com ela, mas não falei eu sobre amo isso a aqui. Aline e acho muito interessante isso, né? É uma família que vem do comércio, né? A família da minha mãe é uma família que vem do interior de São Paulo, né? Imigrantes italianos, vem do interior de São Paulo, vieram trabalhar em olaria, enfim. E aí eu fui criado nessa família, nesse meio. Hoje eu sou casado com a Luciana, pai do Guilherme e da Camila, sou engenheiro de formação e RH de coração, né? Engenheiro de formação, que engenharia? Eu Você sou vê? Mecânico. engenheiro mecânico pleno. Trabalhei até 2006 dentro de fábricas, né? Conduzindo processo A produtivo e tudo mais. engenharia mecânica é para gênio, é crânio. Você é crânio. Eu já sabia que era, mas isso Sofri é um bastante. carimbo, é. Sofri bastante. Sofri bastante, mas é um curso muito bacana porque ele te abre muito a mente, né? Ele te, assim, te abre muito o olhar de processo, de entender como é que as coisas funcionam. Então ajuda muito nesse sentido até hoje para mim, né? Mas a engenharia pura ficou um pouquinho lá Ficou para para trás. trás e hoje sou um Eu acho que profissional de nem RH. 50% dos engenheiros são engenheiros na sua vida profissional, não? Na grande maioria não Não é? atua na área, a grande maioria Mas é não. um aprendizado fantástico. É um aprendizado muito legal. É um aprendizado muito legal. E essa tua vivência, isto é curiosidade mesmo, essa tua vivência dos teus pais de feirantes, isso também te trouxe alguma coisa para a tua vida ou não? De experiência, você vivia isso, acompanhava e achas que isso de alguma forma te marcou? As minhas férias, muitas vezes eu ia para a barraca da feira com meus pais, com meu pai principalmente, né? Minha mãe quase não ia para a feira, mas eu ficava lá atendendo clientes, vendendo fruta, pesando, cobrando, cuidando do caixa, né? Então, nas minhas férias escolares, normalmente eu estava na feira com ele. Eu acho que a feira, assim, essa coisa do comércio, né, que meu pai sempre foi uma pessoa do comércio, meu pai foi depois da área de vendas, teve depois um outro comércio. Eu acho que essa coisa da relação com as pessoas, eu acho que isso eu trago, acho que muito daí. Você fez essa pergunta, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que vem dessa questão de sempre estar nesse movimento, sempre ali negócios acontecendo. Então, acho que vem um pouco daí essa minha facilidade de me relacionar com as Relacionado, pessoas. né? Me Não, muito relacionar com as legal, muito, pessoas. muito, muito, muito bom. E aí você estava a dizer que hoje o teu coração está no RH. Coração Como é do que foi RH. isso? Como é que foi essa transição? Por que que Foi, apareceu o RH? foi muito interessante. Foi dentro de um processo, um projeto que eu gerenciava dentro da empresa que eu trabalhava, era uma multinacional. E esse projeto ele tinha um cunho muito grande de mudança, né? De você pensar a forma de operar a fábrica, trazendo mais autonomia para o chão de fábrica que a gente falava, né? Para a operação mesmo. E foi um projeto que eu fui designado para gerenciar. E ele tinha muito essa coisa de formar pessoas, de preparar pessoas, de desenvolver pessoas. E aquela coisa de você ver as pessoas saindo de um estágio de maturidade, de capacidade profissional e crescendo, aquilo foi me apaixonando.
né? Foi um projeto muito bacana, foi um projeto de 2 anos de transformação de toda a operação Fabril. E a gente chegou a colocar uma escola dentro da fábrica, né? E o dia que eu vi pessoas se formando naquela escola e entrando na faculdade, isso estava dentro de um projeto, Legal. e você vê o brilho nos olhos das pessoas e as pessoas criando outras oportunidades para elas, né? Ou outras possibilidades de crescimento, de trabalho, de desenvolvimento. E, cara, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Aí eu tentei na época a migração dentro da área de RH na organização, mas isso não foi possível porque não tinha essa política. Não, só da fábrica, como é que você vai para RH? Hoje as empresas têm Tem muito mais essa têm fusão. mais essa filosofia. E aí eu decidi sair, foi o momento que a empresa também estava passando por uma reestruturação. Queriam que eu assumisse uma área de planejamento de materiais. Eu falei, ah, não, isso aí não serve mais para mim, né? Eu preciso trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E aí foi que eu decidi sair dessa multinacional, fui para uma consultoria que prestava serviço para gente. Eu fui pedir para eles, falei assim, ó, me deixa aí trabalhar com vocês, eu quero aprender RH, né? E aí assim foi, fiquei lá durante 8 anos nessa consultoria, aprendi muito, trabalhei para grandes empresas, fazendo grandes projetos de desenvolvimento de liderança, team building, enfim, vários processos dentro de RH. E depois eu decidi, falei, agora acho que é hora de eu sentar numa cadeira de RH. Aí fui para uma empresa, assumi um RH lá que estava em formação. Era uma startup, estava com alavancada com investimento, precisando reestruturar. Fui lá, trabalhei todos os processos, montei o RH. Essa empresa foi vendida, ela tinha um tempo para ser preparada e vendida. E depois fui para a última empresa que eu trabalhei como um executivo de RH. E 2022, saindo de lá, é, eu falo que sou vítima de reestruturação, né? Na primeira foi estruturação, mas eu tinha vontade de sair. Na segunda era uma empresa que era vendida, então foi uma compra. E na terceira também foi uma reestruturação. Eu falei, acho que está na hora de eu pensar no meu negócio. E aí eu fui e abri montei a minha consultoria e cá estou hoje com a RHF. Não, muito show. Adoro ouvir essas histórias e realmente eu acho que uma- eu acho que, julgo eu, poucas pessoas têm as suas mudanças por uma definição estratégica e definida. A maior parte delas têm essas grandes alterações por reflexo de alguma coisa que acontece, seja no trabalho, seja na vida pessoal, ou seja por uma oportunidade que acabam vislumbrando, mas raramente é aquela coisa totalmente desenhada, né? O Thiago costuma dizer que eu nunca planejei as coisas na minha vida, né? Sempre foi assim, muito. Eu falo para as pessoas, né? A gente estava conversando outro dia em casa e uma amiga, né? A filha dela falou: Não, eu vou prestar marketing, mas não sei se. Eu falei: Gente, se não for, você vai mudar. Carreira, eu vejo que é uma carreira, o seu desenvolvimento como empreendedor, ela é uma jornada. E você passa a observar essa jornada, o que te faz brilhar os olhos? O que te faz falar, cara, isso aqui me palpita o coração, quero fazer, né? E aí você começa a experimentar, e daqui a pouco você está totalmente entrando numa outra rota, num outro caminho, e sendo feliz com isso, se divertindo com isso, passando os perrengues com isso também, que faz parte. Mas eu vejo que é uma jornada e que você deve observá-la, né? Deixar de ser mecânico. E aí eu acho que para mim sempre foi acontecendo dessa forma, nunca foi uma coisa planejada. Eu vou me envolvendo, vou gostando, vou fazendo, e quando eu vejo, as coisas estão Já estou acontecendo, voltando. né? Me fala um pouquinho antes de irmos, que nós temos tanta coisa para falar da Aham. Nexus, sobre a RHF. O que é a RHF e qual é o teu diferencial e o que é que tu encontraste? Porque é uma Ah, franquia que é você uma investiu, franquia. não é? A RHF é uma consultoria de recursos humanos, né? A gente opera em formato de franquia. Hoje são perto de 300 franquias no país todo. É, 300 franquias. chegamos a 300 franquias Show. esse mês agora. E o grande carro, o carro-chefe, o produto carro-chefe hoje é recrutamento e seleção. E por isso que entrou na minha vida, porque como eu trabalho também com projetos de desenvolvimento, de treinamentos, não são projetos que são tão recorrentes. E eu queria um produto no meu negócio que fosse recorrente. A Claro. RHF entrou. E a RHF ela tem 20 anos de mercado. Ela também tem outros produtos que não só recrutamento e seleção e que a franquia aporta para nós também. E é uma franquia que ela tem um acesso não muito complexo, nem muito custoso para as pessoas,
mas que prepara muitas pessoas para trabalhar nesse segmento, né? Então, a gente tem franqueados de sucesso que nunca trabalharam com recursos humanos e entraram porque Interessante. decidiram empreender e foram É aprender a fazer aberto. recursos A humanos. RHF permite investidores Permite, que não são da permite, área. e claro, ela acompanha o desempenho dessas Claro. pessoas também, Tem que, né? tem que dar um outro Tem que apoio ter diferente, né? mas assim, é uma franquia que apoia muito, que desenvolve muito. A gente tem todos os meses reuniões de treinamento, a gente tem todos os meses informação, apoio com sistema, apoio com marketing, apoio com comercial. Então, é uma franquia que está no mercado já há 20 anos, muito consolidada, tem um grande know-how. E foi por tudo isso que eu vi que me encantou. Falei, poxa, recrutamento e seleção é algo que eu sei fazer, é algo que eu sei gerenciar, sei operar, e é algo que é recorrente. Todo mês tem empresas contratando, né? Então, hoje, na minha unidade, eu faço outros trabalhos, né? A minha cadeira no Nexus é recrutamento e seleção. Então, no Nexus, os contratos que eu fecho são de recrutamento e seleção. Hoje é 70% do meu faturamento. E continuo fazendo outros projetos de desenvolvimento também dentro de estratégias de recursos humanos das empresas, programas de liderança, enfim. Até aproveitando esse assunto da RHF, já entrando no Nexus, hoje nós temos mais do que uma empresa, mais do que um franqueado da RHF Se não me no falha a memória, Nexus. são 6, eu Já são acho. 6 Comigo que hoje já são estão. 6. Hum, É uma coisa, e hoje o Alê, como eu disse, ele é membro, agora vai ser presidente e é também Diretor de diretor. grupo. Eh, É uma cadeira que dá, que tem um fit bom, porque logicamente, como em qualquer atividade, há coisas que têm um fit mais próximo, há coisas que dão um fit bom e conseguem ter uma boa atividade desde o início, com grupos pequenos, há outros que só começam a ter mais facilidade de vingar com grupos maiores. Como é que tu vês essa área? É uma área que não precisa de grupos tão grandes, ela funciona bem, é algo que tu de fato como membro e como franqueado recomendas que outras pessoas, quer da RHF, quer de empresas de recrutamento, façam parte do Nexus? Sim, eu vejo uma grande sinergia e conexão, porque assim, o recrutamento e seleção, naturalmente, ele já é algo que é demandado por qualquer Ok. negócio, né? A não ser que seja a pessoa uma empresa de uma pessoa só, normalmente não vai contratar, enfim. Mas é um produto que é demandado, né? Então, mesmo em grupos pequenos, você gera negócio, né? Você consegue ali ter indicações, fechar negócios, é o que vem acontecendo comigo, né? Apesar de estar no grupo Jardim desde o começo, não é um grupo pequeno, é um grupo, né, acho que de médio em fase de Sim. crescimento, mas ele tem muito fit, né? Porque não só quem está ali nas reuniões, quem são membros dos grupos consomem o teu produto, como a rede dessas pessoas consomem. Então você pega um contador, uma outra consultoria, uma empresa que presta serviço para outras empresas como indústria e tudo mais, eles vão ter ali identificação de demandas de recrutamento, né? Então eu vejo que vale muito a pena. Eu sempre converso muito com o Henrico e com a Milena, né? Que eles estão expandindo. Ah, Ale, tem alguém? Eu falei, tem um aqui, vamos indicar. Então, e eu também fomento isso dentro da rede da RHF, Claro. né? Não, isso Então, para mim é claro. vejo muito fit. E fala uma coisa, agora como diretor, eh, e o primeiro desafio, quando eu disse, ainda tu estavas já há relativamente pouco tempo no Sim, Nexus, sim. não sei se estava já 3, Ah, eu 6 meses no máximo, não tô é? completando um ano agora. Estás completando um ano agora. Então, naquela época, na nossa primeira conversa, você estava há pouco tempo, Sim. mesmo. E eu identifiquei um pouco esse perfil e disse, putz, eu acho que pode dar fit, mais uma vez, convidá-lo para diretor. Foi quando tu fizeste aquela nossa reunião fechada, fizeste um exercício, uma dinâmica Uhum. com os Um jogo. grupos, um jogo. Todo mundo gostou muito daquele desafio, por assim dizer, que foi para Uhum. o grupo. E acabaste, naquele momento, nem estavas, não foi possível tu assumires o desafio de diretor, e pouco tempo depois
depois do desafio que tu Aham, já tinhas dito que precisavas de um tempo aham. para digerir, acabaste aceitando ser diretor. Onde é que isto, de onde bebe, onde é que tu vês essa tua atividade de diretor e onde é que ela se beneficia de toda esta tua experiência que tu viveste, quer na RHF, nas outras empresas? Como é que isto tudo se encaixa? Primeiro, assim, né, tem sido um grande desafio, assim, né? Tem sido um grande desafio, porque é, como você falou, né? Eu não estou tanto tempo no Nexus. O Nexus é a minha primeira experiência em networking, né? E agora, no nosso caso, né, sharing. Então, assim, essa coisa do olhar para outros grupos e você entender que cada um está num estágio, né? E que você pode, caramba, isso aqui está acontecendo bacana nesse grupo aqui, vamos levar para o outro. Então, eu vejo que esse momento tem sido para mim um grande momento de baixar a bola, né? Entender bem o cenário de cada um e dentro do passo que o grupo precisa ter, que melhorias a gente pode ir fazendo. E também assim, né? Aprender muito com quem está ali, né? Quem está vivendo aquele grupo, quem já viveu aquele grupo. Então, converso muito com os diretores que passaram por esses grupos, converso muito com algumas pessoas com mais experiência. Então, esse tem sido o grande desafio de entender e trazer como é que a gente garante a prática da metodologia e também aplicando, porque cada grupo ali tem a particularidade dele, Claro. né? Cada grupo tem ali as suas ideias, as suas coisas bacanas. O Moca está lançando um negócio bastante interessante agora. Então, assim, poxa, é bacana isso. Então tem sido um grande desafio, mas com muito aprendizado para mim, né? E aí quando você pergunta, como é que essa minha história, né, essa minha experiência pode trazer para cá? É, e que me deixa às vezes até um pouco agoniado, porque assim, eu gostaria de estar ouvindo todo mundo todos os dias, todas as horas, né? Porque eu acho que essa capacidade que eu tenho de me relacionar, de conversar, de entender, e que às vezes até eu me cobro, falo, "Ale, tinha que ser um pouquinho mais rápido, né? Mas eu vejo que quando eu ponho essa minha capacidade de ouvir, e quando eu fui designado para aquele projeto que eu comentei, né, que fez a mudança na Sim. operação, a minha pergunta para a minha diretora, por que eu? Ela falou, porque você consegue transitar em todos os níveis e a gente vai precisar entrar e ouvir muitas pessoas. Então eu vejo que é isso da minha natureza e da experiência que eu tenho lidando com RH já há 20 anos. Eu acho que isso vai ser, acho que talvez a minha contribuição de olhar, entender, ouvir, conhecer perfis diferentes, de como é que a gente age com cada um, com cada tipo de perfil de grupo, que aí a gente não está falando só de uma pessoa do grupo, né? O grupo ele tem uma dinâmica que se forma de acordo com o encontro daquelas pessoas que estão ali. Saiu uma pessoa, entrou outra, muda a dinâmica do grupo, É, né? é um Então, ser acho que vivo. é um ser vivo. Então, eu acho que essa minha experiência pode contribuir para fazer essas leituras aí. E, claro, entendendo todo o processo, como é que funciona e como é que as inserções vão fazer sentido ou não. Então, é um desafio grande. O Next é um desafio grande, é algo que realmente eu acredito muito como propósito e que ajuda-me vários empresários, mas é desafiador. A ideia que a maior parte das pessoas têm é que pô, se existe coisa mais antiga no mundo é networking, é Sim. fazer relacionamentos. eh, Porque é que, porque é que tem que haver um nexus? Nem precisa haver nexus, porque as pessoas já fazem isso naturalmente, não é? Então, é realmente nós criarmos uma metodologia, criarmos um propósito, criarmos uma forma de engajar e de criar segurança para as pessoas se relacionarem e criarem comunidades que façam diferente na vida delas e no crescimento, quer da pessoa, no desenvolvimento pessoal, mas também das empresas, é um desafio muito maior do que o que as pessoas imaginam. Não tenho dúvida. Hum, Às vezes eu gostaria que fosse uma coisa mais matemática. Se há coisa que não tem é nada de matemático. Não A tem. matemática é completamente diferente de uma relação para a outra, né? Eu vejo que você pode dominar algumas variáveis, né? Você pode atuar sobre algumas variáveis, mas você tem que entender o movimento natural do negócio, né? Se você não entender o movimento natural do negócio, você não vai saber que variável você tem que mexer ou tomar uma ação naquele momento ali, né? Então, acho que como você falou, acho que é um organismo vivo, É. né? E quando a gente fala de o ser humano, ele se relaciona desde sempre. O ser humano, ele cria possibilidades através do outro desde sempre.
né? Mas eu vejo que quando a gente fala do Nexus, que eu tenho aprendido nesse um ano, primeiro, eu acho que ele traz um propósito comum, né? Quando a gente olha aquela tela e fala assim, putz, aquela ali é a meta do meu grupo, né? E eu faço parte desse grupo. Eu acho que isso engaja, acho que isso conecta. E quando você aporta até a metodologia para ajudar as pessoas a navegarem nessa jornada, eu acho que aí que faz toda a diferença, né? Eu acho que faz toda a diferença. Olê, e você acabou fazendo um roteiro não linear, que é saiu de membro para diretor e agora vai assumir como presidente do Jardins. Eh, Dá frio na barriga? Você está com ansiedade e com algum medo desse desafio? Ah, só um iceberg no estômago, né? Um iceberg total aqui. Sim, sim, eu acho, e se eu acho que não tivesse frio na barriga, é porque não está fazendo sentido, né? Então, o frio na barriga vem. Eu sei que eu vou lidar ali com pessoas que têm muito mais experiência do que eu, né? De vivência em networking. Mas eu vejo que, assim, pelo menos com as pessoas com quem eu tenho lidado, existe uma disposição de fazer a coisa legal, né? E eu acho que o meu papel dentro de tudo isso é procurar viabilizar com que as coisas que o grupo, né, agora o Jardins que eu vou estar aí, e tem mais um desafio aí, né? Que eu estou substituindo o presidente, que é o CEO do Nexus. Você acabou de estragar o que eu ia agora dizer. Acabou de estragar o que eu ia dizer. Você vai assumir depois de mim e eu espero que você diga muito em breve, ou no final do teu mandato, no bom sentido, como é lógico, chupa Neves, eu fui melhor do que tu. Esse vai ser o meu maior orgulho, é de realmente ver que as pessoas que nos seguem fazem mais, aproveitam-se daquilo que É, foi, no bom sentido, aproveitam-se do que foi construído e fazem melhor. é, Isso qualquer, a maior proeza, a maior alegria de um líder é é, ver o seu trabalho continuar e ser melhorado. é. O líder se prova líder quando ele não está, né? Quando ele não está, que ele se prova líder, porque ele cria aquela referência. E com certeza, é quando eu falo que é um desafio de substituir por conta da referência e de tudo que você significa para a Nexus, mas eu acho que também eu fui beneficiado de acompanhar uma presidência com você, né? Então acho que eu tenho muito aprendizado daí para tirar daí. E com certeza, muitas vezes eu vou me perguntar assim, o que que o Thiago faria aqui, né? E se eu não conseguir lembrar da resposta, eu vou te chamar, com certeza. Então, eu acho que tem essa questão assim, de fato, não é para mim isso daqui. Claro que eu vou aprender, claro que eu vou me desenvolver, mas é em prol de quem está lá, do grupo que está, dos membros da liderança, enfim, que está ali trabalhando. Então, acho que é sempre ter isso em mente, que assim, eu não estou fazendo isso para mim, né? Claro que isso volta para mim, né? Semana passada, eu fiz lá o treinamento de membros e eu falei de uma frase, né? Que a maior moeda, moeda mais verdadeira do networking é a generosidade, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição, eu acho que é isso. Então, é isso que eu vou procurar fazer, o máximo como é que eu posso servir. E vai dar certo, vai dar certo. Ale, estamos a terminar agora aqui. Vou-te pedir, eu não sei, tu escolhes, ou na verdade falas como Ale, mas fala um pouquinho aqui, seja para os jardins, ou seja para os presidentes dos quais tu és responsável, seja para as equipes pelas quais tu és responsável. Eh, Passa a tua mensagem. Bem, vou falar com o pessoal dos Jardins primeiro, né? Que é ali que começou tudo para mim. É, Gente, liderança e membros, né? Conto muito com vocês. Vocês vão poder contar comigo. A minha disponibilidade vai estar para vocês, mas a gente vai chegar ao final desse período e a gente vai dar um chupa Moema para todo mundo. É neve e moema. Neves de Moema. E também para os grupos que eu estou acompanhando agora, né? Assim, primeiro, agradecer muito pela receptividade que eles tiveram comigo o tempo todo. E também a mesma coisa, né? Eu também estou nesse processo de entender cada um dos grupos e buscar as melhores estratégias para cada um, mas junto com eles. Então, eu acho que esse é o meu pedido, meu desejo. Vamos em frente.
agradecer muito aqui a Fernanda, o Henrico e a Milena, que foram três referências muito grandes também para mim dentro desse processo, né? O Henrico, a gente conversa muitas vezes, a Milena muitas vezes, a Fernanda então nem se fala. Então tem sido grandes referências aqui para mim, para aprender e tocar esse negócio todo agora. Que legal. Gente, mais uma vez, eu tenho medo de repetir, mas eu repito-me porque realmente é apaixonante. Eu adorava que estes papos tivéssemos aqui, não com água, mas com um copo de vinho, com uma comidinha e fosse mais umas horas a Horas bater adentro. papo com o Alê. A boa parte é que o Alê eu tenho a sorte de o encontrar com alguma frequência e de poder trocar destas ideias. Mas não tenho dúvidas nenhumas que todo mundo adorou de conhecer um pouquinho mais sobre este indivíduo, sobre esta pessoa fantástica, conhecer um pouco da experiência dele e são estas pessoas que de fato fazem a diferença e constroem o Nexus. Somos nós juntos, individualmente e em conjunto, que fazemos diferença. É isso aí. Muito bom. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.